Você que é um médico que trata diretamente, até pela especialidade, você acha que diminuiu ou já houve um equívoco maior por parte de seus pacientes em omitir esse tipo de informação, ou eles estão mais preocupados e cautelosos? Não, eles já, a gente nota uma né? consciência, os pacientes mais bem informados, a questão da internet, o acesso à informação. Hoje é cultural as pessoas buscarem informação sobre saúde e isso tem favorecido até um maior diálogo com os pacientes, né, no entendimento do que se deve fazer para cuidar preventivamente e fazer uma boa medicina preventiva. Mas nós temos também, com essa gama de informações, muitas vezes pacientes ficando até ansiosos, confusos com tanta informação e fontes que às vezes não são seguras. Às vezes a gente assiste vídeos de profissionais falando que não são nem médicos. Outro dia, assim, até numa grande TV, eu estava assistindo uma pessoa falando sobre câncer de próstata, eu até ia falar isso dentro da sociedade médica para os colegas, e ele falou algumas coisas incoerentes que não tinha relação realmente com a doença, e eu fui observar depois, quando na finalização da entrevista, não era um médico. Era um não médico falando sobre doença, mas com uma fluência muito bem, fala de forma bem didática, é uma boa apresentação, um bom vocabulário, e as pessoas se detêm na informação e você vai observar depois que o camarada não era um profissional da área de saúde e que algumas informações ele não passou de forma correta. Mas as pessoas ouvem... outra questão que deve numa ser... rede de TV nacional. Então, o que é que acontece? Nem sempre quem fala bem sobre saúde fala a verdade sobre saúde. Então, busque quem está falando, o currículo de quem está falando, quem realmente está ali orientando, principalmente na internet, porque tem crescido muitas informações especulativas e não verdadeiras, mas muito bem apresentadas. Isso é um perigo. É preciso que haja também uma preocupação grande por parte de grandes veículos de comunicação, como foi o caso que você colocou agora, onde uma pessoa não médica falando a respeito de doença, de saúde. Isso acontece com uma frequência grande e isso traz realmente muitas vezes transtorno e má orientação. Então você vai observar, é bom, o telespectador gosta de exemplo. Um exemplo para você, hoje tem no Brasil centenas de pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que é natural, o pessoal utiliza e é perigoso. A gente falou em hipertensão. Eu já falei isso aqui em outros programas. Sal rosa é sal, faz subir a pressão. Chega paciente no consultório utilizando, mas doutor diz que é natural, que é bom. Não pode, ele faz, é sal, pode trazer malefício, pode subir a pressão e hoje já tem suspeita de que alguns sais desses rosas têm impurezas. Então a gente tem que ter cuidado. Falsificados também. Medicamentos alopáticos, a gente vai não falar só do natural, medicamentos diuréticos, a pessoa está envelhecendo, se ela faz o controle, tem que reavaliar com frequência, conversar com o seu médico. O medicamento não natural também pode trazer mal. Um diurético há muito tempo tem que ser reavaliado, a pessoa idosa, principalmente chega o verão, começa a diminuir a percepção da sede, ela fica desidratada, às vezes consegue controlar a pressão com outro medicamento que no seu diurético, merece ir conversar com o seu médico, reavaliar. Então a gente tem que reavaliar tanto a conduta natural como a conduta alopática, com sabedoria, com cuidado, para que você consiga ter mais segurança e uma longevidade mais segura, evitando um acidente em sua saúde que possa trazer transtorno, que você perca a autonomia, a independência, a qualidade de vida e venha a sofrer se tornando frágil mais cedo do que poderia. Tem uma dúvida aqui para mim. Você falou sobre o sal rosa do Himalaia, né? Isso. Que é muito citado. O sal grosso é um sal bobo, assim, ele tem as propriedades, aquele que é usado no churrasco. O sal marinho, né, seja ele grosso ou não. O sal, ele tem o iodo, que é o sal. Tem o seguinte, sobre a diferença dos sais, rapidinho para a gente concluir, é interessante para enriquecer o programa. Então você tem o sal de Minas. E o sódio, né? Você tem o sódio, está presente em todos esses sais, que no sais de Minas, que dos solos que são pobres em iodo, o governo obriga que a indústria adicione. De forma a processar, e vai ser um sal processado, adicione o iodo para proteção, para evitar o bócio, a alteração, a disfunção da tireoide com o crescimento do bócio. Isso já tem há décadas, isso é revisto em vez em quando a quantidade de iodo que tem que se adicionar nesses sais, mas ele é obrigado. Você tem o sal marinho, que já tem o iodo aí, né? E aí o que é que acontece? Já tem um estudo liberado e vendido, e você tem esse sal grosso, que também pode ser o marinho, pode ser que vai estar também, não vai trazer prejuízo. E tem o sal rosa, que também está aí. Agora a questão do sal rosa, ele é rosa porque é escuro, porque pode ter mais impurezas. As pessoas e pode ter, tem os falsos, metais pesados. E tem foi feito um estudo agora recente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse ano, e a professora do departamento com os estudantes comprovaram
muitas impurezas, inclusive metais. Se você procurar a Universidade do Rio de Janeiro, pode ser que ache lá a matéria, impurezas nos sais rosas. Então, o que acontece? Você tem os filões, sal de mina, você vai tirar... Tem a flor do sal também, né? Então, você vai tirar sal de mina. Então, esse sal de mina, você vai quebrar ali, vai minerar, né? São minas de sais. E aí você vai encontrar nesse solo algumas pedras de rochas de sal que pode ter impureza, metais. Você não tem garantia. Não tem garantia. E essa qualidade, se você for avaliar cada coleta de sal e avaliar isso, o custo fica altíssimo. Então, a segurança sobre impureza não existe. Então, tem que ter cuidado. E o ideal é comer pouco sal para viver mais. O excesso de sal também acelera o envelhecimento e pode trazer prejuízo à sua saúde. Inclusive, aumentar peso, a pessoa come mais. A questão do sal favorece a ganho de peso. As pessoas vão achar a comida, o alimento mais saboroso, vai comer em demasia e isso vai diminuir seu tempo de vida. Mas isso é verdade mesmo. Você vê que nós estávamos abordando aqui um outro tema, mas de repente emerge, né, uma determinada pergunta que a gente sabe que é de suma importância para o nosso telespectador e a gente aborda. Aliás, são temas recorrentes. Quando a gente aborda um determinado tema aqui, né, na abertura do programa, a gente vamos abordar tal tema, não é isso mesmo, doutor? Isso. Você confirma. Mas, claro, você tem total liberdade para fazer isso aqui, ó. Contanto que não perca o sentido do conteúdo. E é justamente isso, você faz de forma segura, de forma fácil, com a linguagem totalmente acessível a todos os telespectadores. Agora, os temas que nós já abordamos aqui, os mais variados temas, você pode ter certeza que aquele que mais preocupa é a questão do coração, né? O infarto do miocárdio e o AVC. Por que que as pessoas se preocupam tanto com essas doenças e não têm a preocupação de se cuidar, doutor? São as doenças que mais matam, né? São as principais causas de morte por doença de forma individual. E elas se preocupam porque assistem e ouvem as questões sobre essas mortes, mas a disciplina para o cuidado ela é difícil, por isso que requer um monitoramento, uma atenção, uma educação maior em saúde. É importante estar atento a isso e fazer uma boa prevenção. Nem sempre a ausência de sintomas quer dizer ausência de risco ou de doença. Saúde, né? Existem doenças silenciosas, por isso que é importante você estar atento, avaliando sua saúde com critério, com carinho, e se descobrir que tem um fator de risco, proteger-se e diminuir esse fator de risco a cada dia. Aí você vai garantir maior tempo de vida e menor sofrimento no futuro. É muito importante. E realmente eu agradeço mais uma vez, doutor Cláudio, por você ter, acima de tudo, a serenidade para explanar.